Olá pessoal, tudo bem? Bom, em função do que aconteceu depois que divulguei os últimos dois vídeos aí, na verdade os primeiros dois vídeos falando sobre coronavírus e a repercussão que teve, eu decidi continuar fazendo essas publicações, dessa vez um pouquinho diferente. Eu vou trazer para vocês algumas informações da grande mídia, informações do mundo e do Brasil, tá bom? Fontes confiáveis, claro, mas eu não vou me eximir da minha opinião. Eu acredito que isso é muito relevante nesse momento também. Então, ao mesmo tempo em que eu informarei, eu também deixarei a minha opinião, tá bom? É claro que deixando isso muito claro para você. Você que me assiste não é obrigado a concordar comigo e eu espero que as informações que eu vou trazer sirvam aí de alimento para você também formar as suas próprias, tá bom? Esse vídeo vai ficar disponibilizado no meu canal de YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, tá bom? Se você quiser é só seguir lá e nós estaremos aqui falando durante esse tempo, a cada 48 horas, uma publicação, um vídeo, para a gente se manter informado sobre o cenário mundial e nacional a respeito do combate ao coronavírus, tá bom? É uma informação que eu já queria dar para vocês, deixar claro, é que muitas vezes a gente se engana. A gente pensa que as grandes nações, os grandes países, os países mais poderosos do cenário mundial hoje, eles o são porque são ricos, porque tem muito dinheiro, ou então porque tem muita reserva em ouro, ou então porque é um grande exército. Eu quero dizer para você que não. Na verdade, hoje os grandes países, os mais poderosos, os mais ricos, os que estão em destaque, em eminência, o que eles procuram são dados, são informações. Você não imagina o poder, a força de uma informação ainda desconhecida de todos. Você não tem noção do que significa uma grande base de dados, Big Data. Isso é algo sem precedente. Hoje, o que eles procuram é informação e uma base ampla de dados, porque certamente será essa, ou será essa a base, essas informações serão a base de uma decisão acertada. E eu pergunto, por que você não? Por que você deve ficar desinformado? Por que devo eu ficar desinformado? Isso nos coloca num cenário tão complexo, de tanta coisa acontecendo, ignorantes. E, consequentemente, as nossas decisões ou as nossas emoções, elas estarão desconectadas da realidade. Então, vamos buscar as informações, ok? E eu quero contribuir com você nesse tempo, trazendo algumas das principais. É claro que não dá para elencar muitas, todas, porque nós temos um tempo exíguo, não quero fazer vídeos grandes, mas é necessário também que você tenha um entendimento. Bom, o que eu tenho agora de importante, mais interessante para te passar, é que existem dois grandes portais que você precisa ter acesso. Eu vou deixar o link disponível para você, tá? Uma é a Johns Hopkins, uma faculdade, uma universidade dos Estados Unidos, que tem disponibilizado um painel 24 horas, atualizado em tempo real a respeito da quantidade de mortos, a respeito da quantidade de infectados e de pessoas que foram recuperadas durante esse processo inteiro que nós estamos de pandemia. Então, se você quiser esse acesso, eu deixo o link para você clicar. Também é importante que você tenha acesso a um segundo painel, esse do Ministério da Saúde aqui do Brasil, tá? Onde estão atualizadas também, tá? Os dados a respeito de confirmação de casos de coronavírus, de óbitos e o percentual de letalidade. Nós vamos falar sobre isso, o link vai ficar disponível para vocês também, tá bom? O que mais nos chama a atenção nesse momento e que eu quero destacar é que nesse momento, tá, os números de casos confirmados de coronavírus no mundo, baseado nesse portal que eu já anunciei para vocês, 685.623 pessoas contaminadas, tá? Dessas, 32.137 faleceram, infelizmente vieram a óbito. E também informa aqui o site, o portal, o painel, 145.706 pessoas conseguiram superar a doença após o diagnóstico positivo e recobraram suas vidas normais. Bom, percebam, há um número bem grande de infectados, tá? E um número pequeno em relação a esse, embora o número seja chato, é um número ruim de conviver, mas um número de mortos pequeno em relação ao número de contaminados, tá? A gente espera a hora para que esse número caia cada vez mais, mas cada vez menos pessoas sofram com falecimento ou qualquer coisa nesse sentido, tá?
Vamos comemorar e torcer pelo número de recuperados. Esse é um número que a gente tem que olhar com muita frequência, justamente para nos motivar e nos animar para a gente perseverar e continuar lutando aí contra isso, contra tudo, tá bom? Bom, o que eu quero falar sobre o cenário mundial, a notícia que mais me chama a atenção, na verdade eu vou falar de duas, eu vou começar pela primeira, é que o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, havia, na tarde de ontem, anunciado que provavelmente iniciaria medidas mais rígidas quanto ao isolamento nos estados de Nova York, Nova Jersey, Connecticut, lá nos Estados Unidos, tá? Essa notícia veio que nem uma bomba, porque muitos diziam já que o presidente americano já estava se inclinando para uma mudança na política de combate ao vírus. A gente também teve essa informação ontem de que os Estados Unidos passaram a figurar como protagonistas no cenário de números de infectados, não de mortos, tá? Eu já vou trazer esses dados para vocês. Então, houve logo uma histeria de todos dizendo que o presidente mudaria seu comportamento. Mas no mesmo dia de ontem, no final do dia, ele em sua rede social, no Twitter, informou que após reunião com os especialistas, não se viu necessário fazer nenhuma medida mais extrema em relação ao isolamento horizontal nesses 3 estados que são epicentros lá na América, tá? Onde se concentra o maior número de casos. Então, é importante a gente mapear o que está acontecendo com alguns países, principalmente Estados Unidos, porque a gente percebe um alinhamento do nosso presidente, aí, Bolsonaro, com o comportamento do também presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, é bem possível que uma decisão tomada no norte interfira as ações que nós também realizaremos aqui. O que é importante você saber é que cada país possui a sua especificidade. Não existe uma regra geral para atacar esse vírus que tem nos assolado aí, ok? Mas é bom nós observarmos porque dá indícios de que alguma coisa, alguma informação, como disse anteriormente, diferente, pode ter chegado aos ouvidos do Donald Trump e isso pode interferir e mudar também as práticas aqui no Brasil, tá bom? Os Estados Unidos, ele hoje está no primeiro lugar entre os países. O número de infectados são mais de 121 mil, agora pelo portal 125.313 pessoas infectadas nos Estados Unidos. O número de mortes está chegando aí a 1.891 pessoas, tá? Comparado com a Itália teve 92 mil casos de infectados, bom? E mortos nós temos 10.023, isso até ontem, tá bom? Então é importante você ficar bem atento a esses dados, acompanhando esses dados, tá? Outro país que está aí despontando de forma negativa no número de infectados e óbitos é a Espanha. Hoje já estão com 5.690 mortos, e a China, que vem numa decrescente, com 3.295. Bom, existem outros países também à frente dos Estados Unidos. Então o cenário aumentou o número de infectados nos Estados Unidos, porém o número de mortos ainda está aquém, ainda está abaixo de muitos outros países que estão com um cenário muito mais grave. Gustavo, por que isso? Primeiro, os Estados Unidos é um país continental com mais de 500 milhões de habitantes. Bom, isso, óbvio, significa dizer que o número de infectados será bem maior, tá? Outra informação relevante é que a política de combate ao coronavírus nos Estados Unidos também tem pegado firme com o número de exames rápidos, de até 5 minutos, matéria de ontem também, para constatar se aquele paciente, o diagnóstico dele é de coronavírus, Covid-19 ou não. Isso vai fazer com que haja uma explosão no número de infectados. Então você vai descobrir que muita gente ficou infectada, mas ao mesmo tempo vai perceber também que muitos desses infectados não faleceram, ou seja, o número de mortos, o percentual de mortos tende a diminuir, porque muitas pessoas ficam doentes nesse período e a gente não toma sequer conhecimento. As pessoas ficam doentes, são infectadas, ficam doentes, manifestam uma gripe ou então nem manifestam sintoma nenhum, são curados, o corpo responde àquela invasão do vírus, já há uma cura imediata e a gente não fica nem sabendo.
esse número normalmente não entra na estatística, mas está acontecendo aos montes em todo o mundo. Então, quando você aumenta a política de exames, de diagnósticos rápidos, na verdade se identifica que de fato o vírus é muito contagioso, mas muito menos letal do que pode parecer, tá bom? Então essa notícia é interessante. A segunda notícia internacional que eu queria trazer é a Alemanha, que tem tido ótimos resultados com a questão dos exames em massa, tá? É possível, através das ações realizadas pela Alemanha, boa parte da população alemã será testado para coronavírus, e a vantagem desse tipo de abordagem é que assim que você faz um exame coletivo, as chances de você pegar a infecção ainda no início, tá, é muito grande. Sendo assim, você não impede que haja a manifestação dos sintomas nesse paciente, mas em contrapartida você impede que ele se transforme num vetor de contaminação de pessoas que estão próximas a ele. Você imagina, uma pessoa infectada hoje, ela pode vir a sentir os sintomas 10, 15 dias depois dessa primeira infecção. Enquanto isso, ele está contaminando outras pessoas sem saber. Quando você faz uma abordagem com testes rápidos, você consegue isolar essa pessoa contaminada. Assim você também consegue achatar, diminuir a curva de contaminação, que é hoje o nosso principal inimigo. Todos vocês devem saber, se não sabem, informo que o grande perigo não é a letalidade do vírus, mas a curva acentuada de mortos, ou melhor, de infectados, que pode gerar um número de mortos muito grande, porque o nosso sistema de saúde pode não comportar e a gente pode não conseguir dar conta desses doentes que precisam de socorro e que, sendo socorridos, sobreviverão. Inclusive, a sobrecarga no sistema de saúde pode fazer com que pessoas que estão infartando não encontrem solução ou não encontrem leitos para serem tratados, ou seja, gera de fato um número de mortos extraordinário, um número de mortos desnecessário, com que a gente deve, óbvio, se preocupar. Bom, então fiquemos atentos às ações do Donald Trump e outras nações que também estão agindo no sentido de um confronto contra o coronavírus com estratégias alternativas, tá bom? O que eu quero ressaltar sobre esse painel da Johns Hopkins, né? É um número de recuperados. Nós temos hoje 145.706 pessoas recuperadas do coronavírus. Pessoas que foram diagnosticadas, tá? Provavelmente estavam num estágio avançado da doença, porque como o número de exames é bem restrito, é pequeno, o mundo não estava preparado para esse cenário. Os testes são feitos em pessoas com situação mais grave, né? Onde há de fato um sinal de que ali pode-se perceber o coronavírus, tá? Por conta disso, o número de recuperados é 145, mas é óbvio que o número é muito maior. A grande massa de recuperados não foi sequer testada. Ela teve o contágio e não foi testada. Então, esse número é muito maior. Portanto, fique calmo, tranquilo, vamos passar por esse período. Quanto às notícias no Brasil, eu quero começar com uma informação oficial aqui desse painel, conforme falei, do Ministério da Saúde, onde temos 3.904 casos confirmados, 114 óbitos, com 2,8% de letalidade. Esses dados foram apresentados ontem numa coletiva do Ministério da Saúde, o ministro Mandetta estava presente, tá bom? Onde a gente consegue perceber muito bem o que está acontecendo no cenário do coronavírus e a infecção de pessoas no nosso país. Tá? Esses são dados oficiais, cuidado com os dados empíricos, que não passam pelo crivo do Ministério da Saúde. Tá? Muito cuidado com isso. A informação que eu queria passar, introdutória, muito importante a respeito do espectro do vírus no Brasil, é que ontem, nas redes sociais, o presidente disse que 11 testes foram aprovados pela Anvisa para testar pacientes com suspeita de coronavírus. Então, nós ampliaremos a política de testes, de exames, de diagnósticos a respeito do coronavírus. Isso vai gerar uma consequência positiva, tal qual na Alemanha, por exemplo, onde os testes sendo realizados, a gente consegue, primeiro, identificar que o vírus não é tão letal quanto parece, a gente consegue mapear com muito mais velocidade onde estão os epicentros.
E também nós conseguimos prevenir que a curva cresça, porque nós conseguimos isolar as pessoas que estão comprovadamente com o vírus, mesmo antes de sentirem os sintomas da enfermidade ou o ápice da doença. Quanto mais rápido você isola alguém que está contaminado, obviamente você diminui a curva de crescimento de contágio, porque você tira essa pessoa do seio social, ok? Então, um ponto muito positivo. Na área médica, eu tenho duas informações. Número 1 é o perfil do contaminado. Isso aqui é uma matéria da Folha de São Paulo, onde 90% dos pacientes que sofreram óbito com o coronavírus têm mais de 60 anos, ok? Acima de 60 anos. E desses 90% acima de 60 anos, 84% tinham uma doença pré-existente, ou seja, eles já tinham pelo menos um fator de risco. O que a gente precisa entender nisso? Essa é a regra. Toda regra possui exceções, mas esta é a regra. Nós não podemos entender exceções como regra. Exemplo, morreu um jovem, agora o vírus está matando os jovens. Não, o cenário é 90% dos óbitos são pessoas acima de 60 anos. E desses 90%, 84% já tinham um fator de risco anterior, pelo menos um. Então, não mudou o cenário, não está matando jovens. Existem exceções que estão dentro desses 10% e nós precisamos continuar entendendo como exceções, porque senão nós transformamos esse ambiente, que já é um ambiente difícil, num ambiente ainda pior, de caos, de loucura, de insanidade, ok? A outra informação é triste, lamentável, mas no Distrito Federal, o primeiro caso anunciado de morte por coronavírus, na verdade não morreu de coronavírus. Isso é uma matéria do Estadão, dizendo que, feitos testes no primeiro caso de óbito, supostamente por coronavírus, o falecido, o morto, na verdade morreu por outros motivos e não por coronavírus. Isso é gravíssimo, porque nesse momento nós não podemos correr o risco de entregar informações equivocadas para que a população e os governos não tomem decisões precipitadas que venham trazer prejuízo. É gravíssimo, nós não podemos aceitar esse tipo de engano, de engodo, tá bom? Nós sabemos que muitos casos noticiados como coronavírus, na verdade, não são, mas também somos obrigados a concordar que alguns casos que morreram, de pessoas que morreram de coronavírus, também não estão sendo computadas, porque há uma escassez no número de exames e, por conta disso, algumas pessoas não são contabilizadas. Essa incerteza é muito ruim, tá? É muito ruim, precisamos ficar atento também com o governante, que agora precisa dar certeza de que as suas medidas de paralisação total são eficientes. Cuidado, fiquem atentos e busquem as informações precisas. Bom, na área econômica é um cenário já muito triste. A gente tem uma queda brutal de investimentos na área de materiais de construção de 71% para 38%. Pessoal, o cenário econômico já é muito complicado. Quem tem dinheiro está retirando de circulação, está preocupado. O clima de insegurança para a economia é a pior coisa que pode existir, porque a insegurança faz com que as pessoas travem, paralisem. E a gente sabe que economia é dinheiro circulando, é dinheiro trocando de mão. Isso é muito grave. Em todas as áreas, hoje, na nossa economia, já se sente a falta de confiança das pessoas, isso não só no Brasil, mas no mundo, a falta de confiança das pessoas em circular riqueza. Até a pessoa menos abastecida que tem lá o seu dinheirinho quer deixar aquilo guardado, porque pode ser que ele precise para coisas essenciais, e se a gente continuar desse jeito, ele vai precisar para coisas essenciais. Então a economia já vem sentindo as suas consequências. Ok? Pouco se tem falado ainda sobre o número de desempregados, e é um número que eu acho que devia estar do lado do número de infectados e mortos. Então, toda vez que subir uma coletiva, sobe o número de quantos estão sendo infectados e, infelizmente, os óbitos, mas também os números de desempregados e o número de empresas fechando, porque uma coisa está intimamente relacionada à outra, tá bom? Quer queiramos, quer não queiramos, tá bom? Outra informação que eu quero trazer em âmbito social é que em São Paulo
foi divulgada uma matéria no Estadão de que mais de 1 milhão de pessoas vivem em São Paulo em casas superlotadas. Pessoal, essa informação ela é uma constatação da realidade. Infelizmente, a gente tem a impressão de pensar, imaginamos que as pessoas têm o mesmo conforto que às vezes a gente consegue ter, mas não. Tem pessoas em que o pior lugar da sua vida para ficar é a sua própria casa. Não porque o ambiente da casa é ruim, mas porque a casa é muito simples, é paupérrima, tem falta de tudo. Às vezes o espaço é tão apertado, tão confinado, que aquele ambiente só é usado para dormir. E aí, ordenar essas pessoas e obrigá-las ao confinamento é criar um caos dentro daquele ambiente. Ali não tem espaço para que as pessoas convivam. É simplesmente um dormitório, e muitas vezes nas maiores comunidades e até em alguns lugares mais simples. É necessário que nós entendamos isso. Às vezes é pai com seus filhos, esposas e netos dentro do mesmo ambiente. Sabe qual é a consequência disso? É um número astronômico, incrível, de acidentes domésticos, um número incrível de violência doméstica contra a esposa, contra filhos. Então, essa forçação, essa obrigação de pôr as pessoas em casa tem consequências de efeito colateral. E a gente precisa pôr isso na ponta do lápis também, porque se há morte, também precisa ser contabilizada. Agora, essa morte não é culpa do coronavírus, é culpa da maneira como nós estamos abordando as ações de contenção da epidemia, ok? Junto com isso, aqui mais focado para você que é de São Paulo, nós teremos uma redução a partir de segunda-feira na ordem de 40% da frota de ônibus. Então, se você precisa se deslocar, provavelmente você vai precisar ter um pouquinho mais de paciência, tá bom? Na área política, uma ordem judicial força o governo federal a não mais veicular uma campanha que vinha sendo veiculada desde ontem. O Brasil não pode parar. É uma ação com o intuito de animar ou estimular as pessoas a continuarem as suas vidas para que nós não tivéssemos um caos social através de uma recessão muito profunda na economia, tá? Mas uma ordem judicial fez com que já ontem mesmo os órgãos do governo retirassem essa campanha de circulação, tá? Eu creio que isso vai dar pano para manga, tem muita discussão ainda a esse respeito sobre a possibilidade e a viabilidade disso, mas é fato que ontem foi lançada uma ação judicial e uma ordem judicial fez com que o governo recuasse, e ontem mesmo nós já vimos o recuo por parte dos órgãos do governo. Vamos ver o desdobramento disso aí. Bom, agora uma informação muito importante que eu quero trazer a respeito do compromisso da imprensa com a informação verdadeira. Ontem na Folha de São Paulo eu vi uma manchete que dizia que um jovem de 26 anos havia morrido na USP, né? E quando eu clico nessa matéria, eu tirei print de tudo, deixei arquivado. Eu clico nessa matéria, eu observo que o primeiro passo da leitura está lá, que é um homem de 56 anos. Então, o estudante que morreu, morto na USP, na verdade é um senhor de 56 anos e não um jovem de 26 anos. Eu posso dizer aqui que a má intenção da imprensa, ou a má intenção de quem redigiu, ou se foi um erro do estagiário, mas que houve um erro, houve. Clicando no link da chamada dos 26 do jovem de 26 anos, você percebia logo inicialmente que na verdade era alguém de 56 anos. No mínimo, irresponsabilidade e falta de entendimento do momento. Uma notícia como essa pode piorar o estado de caos, de pânico das pessoas. Portanto, é necessário que os veículos de imprensa oficial tenham responsabilidade nesse momento, tá bom? Eu quero deixar aqui algumas opiniões. Eu sei que é muito difícil falar e opinar, principalmente a respeito da vida das outras pessoas, mas eu continuo acreditando que é possível caminhos alternativos ao tal do lockdown, ao tal do isolamento horizontal, porque eu acredito, como eu tenho visto, pessoas num estado muito, muito complicado neste momento. Perceba, diferente de alguém que pode ter alguma reserva para sobreviver, ou que conta com um salário, etc., existem pessoas já que estão sem nenhum dinheiro para fazer compras básicas para sua família. Imagina aquele autônomo que sai todo dia de manhã com um pote de bala e o fruto daquele pote de bala que ele vai vender será o sustento da sua família.
aquele que conta com o dinheiro do dia, né? Vende para comer, vende um produto para almoçar, vende um produto para levar compra para casa. Como que esse cara vai ficar uma semana sem recurso? Como que esse cara vai ficar 15, 40, 60 dias sem recurso? É impossível. O governo federal tem feito algumas ações no sentido de liberar algum recurso, isso é uma solução, porém é impossível. É impossível essa situação, a gestão desse problema desta forma. Então, eu continuo acreditando que a solução, a melhor solução, são, de fato, exames em larga escala para identificar o contaminado logo no início do processo e, além disso, o isolamento vertical, ou seja, famílias e pessoas com risco fiquem em suas casas. E outros nós que não temos esse problema nas nossas casas, saímos para trabalhar, ok? Para que haja manutenção do cenário econômico, para que essas pessoas que vão ficar em casa possam continuar em casa sem passar fome ou necessidade. Sugeri aqui no segundo vídeo que eu fiz que os empresários que quiserem adotem essa estratégia. Vamos lá, deixe em casa os seus colaboradores em situação de risco ou que tem algum familiar nessa situação. A empresa continua rodando, o empresário paga o salário dessa pessoa normalmente. Aí ele pode ficar 15, pode ficar 30, talvez 60 dias em casa. Mas é impossível fazer isso quando a empresa fecha as portas. É impossível, não dá, é impossível. Acredito que não há como se falar só em saúde sem pensar em economia, as coisas conversam. Há uma sinergia entre as duas coisas, uma afeta diretamente na outra. Países muito mais abastecidos, com uma estrutura econômica mais fortalecida, vão ter agora condições de fazer coisas que países com uma estrutura como a nossa debilitada, saindo de um cenário caótico, não terão condições de fazer. Então isso é óbvio, as duas coisas andam juntas. A saúde precisa de suprimentos, o suprimento só se consegue comprando. Não tem jeito, através de força produtiva. É assim que a coisa é, e a gente precisa encarar com a devida seriedade. Não sou especialista na área da saúde, não sou especialista na área econômica. O que eu estou trazendo para vocês é um cenário que eu tenho visto, é algo que eu tenho conhecido através de opinião de pessoas, esses sim especialistas. Estou trazendo para você a opinião do que eu entendi desde que comecei a aprofundar nesse assunto, ok? Eu acredito que há um cenário sim, uma tentativa sim de enfraquecimento do governo Bolsonaro. A gente sabe que ele é muito popular, não é todo que ganhou a eleição na contramão da grande mídia e dos políticos mais tradicionais. Há uma tentativa coletiva, inclusive da imprensa em certa parte, de desgastar a imagem do presidente e de não acatar a orientação do presidente. Então, para mim, essa dificuldade de comunicação não é oriunda do presidente Bolsonaro, mas sim de uma má disposição dos políticos que hoje são em oposição a ele, em concordar, em chegar a um acordo, em dar crédito para uma solução que ele propõe. Então não adianta, cuidado com opiniões atravessadas, cuidado com quem está pensando simplesmente em eleições, cuidado com alguém que está indo junto com a manada, porque opiniões junto com a manada tendem a gerar mais visualizações, mais views, a gerar um bem-estar. O politicamente correto hoje tem sido um dos nossos principais inimigos, porque tem nos afastado da verdade, ok? Então, a minha sugestão é que você fique bem atento, porque, a bem da verdade, nós vamos ter um aumento substancial no número de infectados no Brasil por conta da introdução de exames rápidos no cenário. Então muita gente vai ser identificada com coronavírus, não se assuste com isso. É natural que boa parte da população contraia o vírus, não existe um remédio ainda para o vírus, embora alguns testes com a cloroquina já tenham gerado algum resultado, mas isso ainda está muito incerto, é precipitado a gente falar. Não tome esse medicamento sem uma orientação médica, sem uma necessidade, sem uma prescrição médica, ok? Mas existem estudos avançando aí nesse sentido, a gente precisa ficar de olho também. Então, se não há um remédio, todos ou quase todos contrairão essa doença, mas a maioria não manifestará sequer um sintoma. Não se assuste, não se espante, não fique preocupado em demasia, se cuida. Uma outra sugestão,
em função do que tem acontecido já, existem casos de desabastecimento acontecendo aqui em São Paulo, por exemplo, gás de cozinha já está difícil de encontrar, porque nesse estado de pânico as pessoas vão lá e compram 5, 6, 7 botijões, e aí quem não tem nenhum fica sem. Qual é a minha dica? Não espere acabar nada na sua casa. Compre com uma antecedência maior do que normalmente você costuma comprar. Então, se o seu gás está lá, está pela metade, vai lá e compra outro. É uma sugestão que eu te dou. Se você deixar acabar, pode ser que quando você chegar lá, não tem, e aí você fique sem condições de fazer o seu alimento na sua casa. Também não estou dizendo para você comprar 5, comprar 3, comprar 2, nada disso. Só cuidado, antecipe um pouquinho, porque existem já pessoas em pânico e elas não são culpadas disso. Culpada é a grande mídia, que enche de informações, né? Que enche de informações trágicas, e a população fica à mercê dessa manipulação, muitas vezes, da verdade, tá bom? Então se cuidado, não entre em pânico, não fique em pânico, tenha calma, seja prudente, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Segue essa orientação, com certeza você vai conseguir sair dessa situação com mais facilidade. Eu vou fazer na próxima terça-feira um vídeo falando sobre como os empresários, os empregadores, autônomos, etc., precisam se comportar no meio desse cenário. O governo federal tem liberado uma série de concessões, créditos e etc., fórmulas de negociação com o empregado, e é importante que você, que é empreendedor, microempresário e etc., que ainda não está conseguindo se situar muito bem, entenda. Então eu vou trazer essa informação para vocês na terça-feira. E também nesse mesmo vídeo na terça-feira eu vou falar com os trabalhadores. Você precisa entender que cenário você está, o que pode acontecer com você, o que pode e o que não pode um empregador fazer contigo nesse momento. Tá? Eu vou trazer informações oficiais, como falei, e tentar dar para vocês alguns esclarecimentos. É muito importante que você mantenha calma. Nós, na nossa empresa, já montamos um centro de gerenciamento de crise com o objetivo de não tomar nenhuma ação exagerada, porque tanto uma ação exagerada para mais ou para menos é perniciosa. Nessa hora, a gente precisa do equilíbrio, estar no tempo certo, fazendo as coisas certas, e é nisso que eu pretendo ajudar todos vocês. Um grande abraço, a gente se fala na terça.